Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola e eu vou tirar uma dúvida aqui da Kátia sobre esta logomarca que ela criou. Ela pediu para me dar alguma sugestão sobre a logomarca, então eu vou dar sugestões sobre esta logomarca, sobre como você vai criar a sua logomarca. E aqui, antes de mais nada, ela falou que a empresa não está aceitando a logomarca, porque ela exige que seja nas medidas 960 por 960 pixels. Aí, Kátia, você colocou o fundo da página no mínimo, né? Você colocou mais do que isso, ó, 1700 por 1700. Mas quando você for exportar, vai ir só o arquivo, não vai a página. Então ele vai ficar menor, porque o arquivo está com 616 de altura aqui, ó. Então, você tem que criar um fundo aqui na página. Você clica duas vezes na ferramenta retângulo, cria um fundo, clica no X aqui na paleta, no botão direito e esquerdo para deixar transparente. Aí você centraliza, seleciona a sua logomarca, agrupa, Ctrl G, seleciona o fundo depois e aperta C e E. Aí você exporta tudo junto, seleciona tudo e exporta em PNG. Aí eles vão aceitar, certo? Então é por isso que eles não estão aceitando. É a que tem a dimensão máxima aqui e o tamanho máximo tem que ser 8 MB. Sobre a sua logomarca, você disse que o cliente quer uma logo para um hospital veterinário que atende somente cães e gatos. Então, a primeira dica que eu queria te passar é que muitas vezes você não deve utilizar somente a sugestão do cliente. Ele pediu para utilizar as três cores. Para você inserir as três cores numa logomarca, as cores têm que ter um objetivo. Você não pode simplesmente inserir a cor azul aqui, por exemplo, porque o cliente pediu para tentar agradar o cliente. Você tem razão, o cliente está pedindo uma informação e você tem que entender o que ele quer, que é o mais importante, e fazer de acordo com o que ele quer, de acordo com a empresa dele, com a missão da empresa e com o público-alvo. Mas nem sempre vai ser necessário você fazer tudo o que ele pede. Se ele pediu, você faça de um jeito que atenda ao que ele pediu e sempre faça uma outra opção. Se você tiver que colocar o azul nessa logomarca, ele tem que ter um objetivo aqui. Você não pode fazer o corpo do gatinho de uma cor e a cabeça de outra cor. Não combina, tá? Então, a não ser que seja muito bem combinado, mas geralmente não combina. Então, eu aconselho você pensar bem nessa possibilidade de colocar tudo numa cor só, ou azul ou amarelo. A ideia da sua logomarca está muito boa. Você fez o G aqui, ó, parecendo o corpo do gatinho, né? Então só precisa de alguns ajustes. Você está indo no caminho certo, está trabalhando bem, tá? Você está muito criativa. Só precisa de ajustes na criação. E isso você vai aprender com a prática. Você tem que pegar esta logomarca aqui e criar mais umas 20 opções diferentes para você praticar. É só com a prática que a gente aprende, principalmente se a pessoa não tiver noção de desenho, tá? Aí a pessoa tem que praticar muito. Tem pessoas que treinam 100, 200, 1000 vezes para poder chegar num patamar mais qualificado, tá? Então não é com uma, duas ou 10. A gente vai ter que treinar com centenas para chegar no ponto de uma pessoa que está bem qualificada, que ganha 3, 4 mil por mês. Aqui uma outra informação é que você tirou o alinhamento do texto aqui, ó, Green Gallery. Pode ser feito isso sim, mas também tem que ter um objetivo. Não pode ser feito sem um objetivo. Por exemplo, se não tivesse o G aqui, esse green, ele poderia se encaixar aqui, ó. Talvez esteticamente ficaria mais bonita, esteticamente, tá? Então, pelo objetivo da estética, a gente teria mudado o alinhamento. Aqui você teve o objetivo, parece que, de centralizar o corpo do gato. Mas você tem que analisar se esteticamente esse objetivo ficou melhor e se tem uma função legal aqui. Então, para você mudar a disposição, ele tem que ter um objetivo e tem que ficar bonito. Você tem que analisar bem. Nesse caso aqui, ó, eu vou separar e vou fazer algumas mudanças aqui, dando sugestões, mas não para você fazer aí, só para você entender que a gente vai fazendo pequenas mudanças e vai mudando a arte. Então, a primeira mudança que eu falei foi do gato, já eu mexo nele. Vou alinhar. Então eu vou alinhar esta logomarca aqui, ó, vou deixar ela alinhada aqui.
Segunda mudança que eu vou falar, você fez o G aqui, ó, no formato do corpo do gato, perfeito. Poderia até ter feito aqui também e formar uma cabecinha de cachorro, né, no G de green. Então tá ótimo. Mas aqui é o seguinte, ó, o espaço do N até o G pode ser um pouquinho maior, porque aqui é uma palavra. E aqui o espaço do G até o A não pode ser tão grande, porque aqui é uma palavra separada e aqui à direita tudo isso é uma palavra só. Então, para não confundir e para não ficar esteticamente incompatível, é interessante que o espaço que você tenha aqui do A até o L, do L até o L, desse L até o E, do E até o Y, esses espaços sejam praticamente o mesmo em todas as letras. Por que que essa letra aqui não tem um espaço interessante do E até o Y? Primeiro, porque o Y realmente não tem como, é um formato diferente. Segundo, porque essa letra não é uma letra daquelas letras top de linha para logomarcas. Quando você for baixar as fontes, você sempre separe as letras que são simetricamente melhor trabalhadas. Tem letras que, nesse caso aqui, o E ia ficar praticamente no mesmo espaço do E até o Y seria o mesmo espaço entre todas as letras, porque tem tipografias que são feitas mais profissionalmente, entendeu? Então isso aqui faz diferença. Nesse caso aqui, ó, você teria que mudar o G aqui, ó. Você teria que pegar essa barriguinha e chegar mais próximo do A, fazer alguma coisa para o G ficar próximo. Por exemplo, vou clicar e vou inverter ele aqui, ó. Então você tem que fazer alguma coisa para ele ficar mais próximo. Dependendo da letra, não tem como. Deixa eu ver aqui, o que você fez? Botão direito, você fez foi um artístico, né? Foi uma mídia artística. Então eu vou lá no organizar, separar a mídia artística. Ou melhor, a mídia artística eu venho na ferramenta forma e clico sobre ela e vou mudar aqui rapidamente, okay? Mesmo que não fique, só para você entender o que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu vou pegar essa barriguinha e vou chegar mais próximo do A, porque ele tem que estar mais próximo do A esse espaço, tá? Porque, deixa eu diminuir isso aqui para não ficar tão ruim, né? Vou selecionar tudo aqui, trazer esse aqui para cá, esse aqui eu vou deixar um pouco menos assim, esse aqui assim, esse aqui assim, e tudo bem, perfeito. Então ela tem que ficar mais próxima, não pode ser um espaço tão grande. Deixa eu pegar esse corpinho aqui, ó, e vou fazer como se o gato estivesse em pé, aqui um pouquinho para cima assim. Então esse G aqui você tem que trabalhar ele, tá? Às vezes diminuir aqui e tudo mais, e tem que ficar mais próximo. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui também. Pronto. Um pouquinho para cá. Então esse aqui é um conselho que eu te dou, tá? Porque é uma fonte só. Sobre o trabalho aqui do corpo, essa linha aqui da cabeça, se você observar, a mídia artística ela começa fina, vai ficando grossa, ela pode ficar fina no meio. Se você quiser mudar essa espessura do corpo do gato, você vem no menu organizar, separar a mídia artística, clica na linha apaga. Quando você separa, o seu desenho transforma aqui num desenho de duas linhas. Aí você consegue em algumas partes diminuir ou aumentar. Tem que fazer aos poucos aqui. Eu vou fazer só para você ver que você consegue, tá vendo? Só que aí você faz bem feito, caprichado e com tempo. Deixa eu ver quanto tempo tem a aula, 9 minutos já. Então, esse aqui é uma dica. Outra dica, a cabeça do gato tem que estar no mesmo padrão do corpo. Se o corpo tem partes finas e partes grossas, você faz o mesmo para a cabeça. E na mesma cor. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na cor amarela para a cabeça ficar na mesma cor. Eu vou vir aqui no controle aqui do contorno, vou dar 2 cliques, vou aumentar a espessura para 1, por exemplo. Na forma da ponta, eu vou colocar nas formas não uniformes. Vou colocar os cantos arredondados atrás do preenchimento e com escala de imagem. Aí eu vou clicar em OK. Aí ele deixou algumas partes finas e algumas partes grossas. Eu vou encaixar aqui nessa parte para ver se fica bom. Se não ficar bom aqui, eu inverto e tento encaixar nessa parte aqui. Você vai ver qual que fica melhor para você. Quando você aumentar essa espessura, se não encaixar aqui o corpo com a cabeça, você seleciona a cabeça do gato, vem no menu organizar e manda converter em objeto o contorno. Aí ele transforma num objeto. Com isso, você tem o poder
selecionar todos os nós aqui, tá tudo certo. Você tem o poder de clicar no seu desenho aqui, e aí você tem o poder de deixar uma parte mais fina e manipular para ele encaixar legal aqui, ó. E você vai trabalhando para ele encaixar. Aí tem que ser um trabalho com tempo. Às vezes você vai perder 2 horas para você fazer isso aqui e ficar perfeito. Mas é uma logomarca que você vai ganhar aí R$ 1.000, tá? Então, mais uma dica que eu estou dando aqui. Então, essa aqui é uma dica que eu te dou, mas essa dica, faça de uma cor. E é isso aí. A fonte, explora outros tipos de fonte também. Faz 4, 5, 20 tipos de fonte. Baixe 3.000 fontes no seu computador. Vai no site da fonte, pesquise. Tá? Fontes mais encorpadas combinam com a área de pet shop, de animais. Outra dica que eu vou te dar é que você também poderia ter testado fazer essa logomarca padrão com uma fonte top de linha, às vezes uma fonte até mais clássica, tipo essa aqui, ó, né? Green Gallery. Vamos fazer aqui. E como você tem duas letras, Gallery, como você tem duas letras que passam do topo, aqui, ó, tipo os 2G, você forma aqui um espaço para você inserir uma imagem. Aqui você poderia ter colocado um desenhozinho de um cachorro, aqui, de um cachorro e de um gatinho. Neste espaço aqui você poderia ter colocado um cachorro e um gatinho. E a sua logomarca estaria pronta, de acordo com o formato da fonte também. Tá? Então tem essas opções. Às vezes aí você ainda continuava aqui, ó, e colocaria, como é um hospital, você colocaria aqueles símbolos, algum símbolo que lembre hospital, por exemplo. Aí mais ou menos, pronto. Tá? Porque aí você completa a logomarca. Então tem várias opções de você fazer. Mas a sua ideia está fantástica aqui, ó. Então eu fiz algumas pequenas mudanças só para te explicar, tá? E eu quero que todo mundo veja a aula inteira, não posso deixar a aula muito grande. Então olha só, eu coloquei a cabeça mais grossa, combinando com o corpo do gato. Eu peguei o G e coloquei um pouco mais próximo do A, aqui você pode ver aqui mais próximo do A, tá vendo? Alinhei o green e você consegue ver uma diferença, olha só, uma diferença, parece que ele tem um pouco mais de corpo. A cabeça aqui, ela tá meio perdida, tá? Então aqui fica interessante. Você pode, são só dicas, tá? Então, é isso aí. Se você quiser fazer aqueles bigodinho do gato, então fazer um olho para parecer mais um gato, né? Se precisar, às vezes não precisa. A sua cabecinha está interessante, ela está parecendo um gato e um cachorro. Muito bom. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.